Oi, pessoal. Então, vamos lá, a nossa segunda aula. Então, nós vamos partilhar aqui a apresentação com vocês. Muito bem. Então, nessa aula de hoje, nós vamos, nossa segunda aula de mecânica para engenharias, estudar o equilíbrio de um ponto material. O que é um ponto material? Um ponto material é também uma partícula. Pode ser um corpo de dimensões pequenas ou grandes. A condição é que esse corpo tenha apenas o movimento de translação, ele não tem a rotação. Então, o ponto material está em equilíbrio quando a resultante de todas as forças que atuam sobre ele é igual a zero. Então, quando eu falo que a resultante das forças que atuam sobre ele é igual a zero, se for uma situação no plano, isso quer dizer que o somatório das componentes dessas forças em x é zero e o somatório das componentes das forças em y também é zero. Mas se este ponto material estiver em equilíbrio no espaço, além das componentes em x e y, nós também teremos forças no eixo z. Então, esta é a condição única do equilíbrio do ponto material. Resultante igual a zero, ou soma das forças que atuam sobre ele igual a zero. Vamos então fazer um exemplo. Vocês já conhecem essa figura, nós a apresentamos na aula passada. Então, a figura abaixo, ela mostra um corpo de peso W igual a 500 newtons, este corpo aqui tem 500 newtons, mantido em equilíbrio pelos cabos AB e AC e pela força F, ligada à argola A ao longo do eixo X. Então, vejam bem, esse corpo está mantido em equilíbrio por um cabo AB, um cabo AC e aqui a força F. Então, nós vimos na aula passada como encontrar o vetor AB. Então, nós calculamos o vetor AB, calculamos o vetor AC através dos deslocamentos da nossa formiguinha até chegar no ponto B e depois até chegar no ponto C. Então, nós escrevemos que o vetor AB igual a menos 4i mais 3k e o módulo 5 metros. Fizemos na aula passada. O vetor AC, menos 4i, mais 4j, menos 2k, e deu 6 metros. Vamos precisar desses dois resultados daqui a pouco. Então, vamos agora fazer a análise do nosso ponto material. Qual é o ponto material aqui? A argola. É ela que é a interseção aqui das forças nos cabos, a força F e ainda aqui do peso. Então, nós precisamos escrever esses vetores, forças que atuam aqui. Então, devido ao cabo AC, nós temos uma força TAC. Devido ao cabo AB, uma força TAB. Devido ao peso, uma força W, dirigida para baixo. E a força F horizontal na direção aqui do eixo X. Então, estas quatro forças atuando sobre o nosso ponto material faz com que ele fique em equilíbrio. Então, nós precisamos agora escrever esses vetores forças. Então, na direção do vetor AC, o vetor que vai de A ao ponto C, ou do vetor TAC, nós podemos escrever um vetor unitário, que agora nós vamos representar pela letra lambda. Então, lambda AC. E na direção do cabo AB, ou do vetor TAB, nós escrevemos um vetor unitário lambda AB. Pois bem, pela definição de vetor unitário, nós podemos escrever que o vetor unitário é o vetor AB dividido pelo módulo de AB. Ou o vetor unitário AB é também o vetor TAB dividido pelo módulo de TAB. Então, se o vetor TAB pode ser escrito como sendo TAB vezes lambda B, e lambda B é o vetor AB sobre AB, então eu posso escrever que o vetor TAB, que é o lambda B, vezes o seu módulo TAB.
Mas o que é o vetor TAB? Nós já vimos, menos 4i mais 3k. Fazendo esse cálculo aqui, nós escrevemos dessa forma o vetor TAB. Menos 0,8 TABI mais 0,6 TABK. Da mesma forma, eu posso escrever que o vetor unitário lambda AC é o vetor que vai do ponto A ao ponto C dividido pelo seu modo, é o comprimento do cabo aqui, o AC, né? Ou que o lambda AC é o vetor força TAC dividido pelo seu módulo. Também aqui eu posso escrever que TAC é o lambda C vezes o módulo de TAC, onde lambda C é isso aqui. Então, o vetor TAC é o lambda C, ou AC sobre AC, vezes o seu módulo, né, de TAC. Então, eu posso escrever que o vetor TAC vale, o que é o vetor AC? Menos, olha a figura, menos 4i mais 4j menos 2k, dividido pelo módulo de AC, que nós já calculamos, vale 6. Fazendo esse cálculo, nós temos que o vetor TAC pode ser escrito como essas componentes aqui, ó, no eixo x, no eixo y e no eixo z. Mas, além dessas forças, TAC e TAB, nós temos a força F. A força F está na direção do eixo X, no sentido positivo. Então, vale FI. E a força peso? A força peso está paralelamente ao eixo Y, só que ela está no sentido negativo. Então, eu vou escrever que vale menos 500J. O menos é porque o vetor peso tem sentido contrário ao vetor unitário J, que é no sentido positivo. Pois bem, então nós temos agora as 4 forças que atuam sobre o ponto material. A força TAB, a força TAC, a força F e a força peso. Então, com essas 4 forças, nós podemos aplicar a condição de equilíbrio, que é resultante das forças igual a zero, que é o somatório das 4 forças, igual a zero. Quando eu faço o somatório das forças, eu posso também escrever que é a mesma coisa do somatório das forças nos 3 eixos igual a zero. Somatório de força em x igual a zero, em y igual a zero e em z igual a zero. Pegando aqui o somatório das forças em x. Olha, o somatório das forças em x vai nos dar essa equação. De onde que surgem esses valores? Se é x, qual é o vetor unitário que está no eixo x? O vetor i. Então, vale menos 0,8 TAB e a outra componente menos 0,667 TAC e ainda aqui o F. Então, eu pego os módulos dessas forças e escrevo aqui, ó, no eixo da força TAC no eixo x, da força TAB no eixo x e a força F que está no eixo x. E para o eixo y? Para o eixo y, a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, onde que eu tenho J? Aqui eu não tenho J. Aqui eu tenho uma componente com J, então está no eixo y. Aqui eu não tenho J, mas aqui eu tenho. Então, eu tenho essas duas componentes. Então, eu posso escrever que 0,667 TAC menos 500 igual a zero. E o eixo Z? Somatório das forças no eixo Z. Eu tenho essa equação. Eu vou pegar os Ks. Eu tenho K na primeira equação, TAB. Eu tenho K nesta equação e não tenho nas outras duas. Então, a soma desta com esta tem que ser igual a zero. Bem, com essas 3 equações, então, eu posso resolver o problema. Tirando aqui da equação 2, veja bem, eu tenho que 0,667 TAC menos 500 igual a zero. Eu calculo TAC, que dá 750 newtons. Levando esse resultado de TAC na equação 3, substituindo TAC aqui, eu vou achar TAB, que vai dar 416. Vejam bem, não pode ser negativo, tem que ser sempre positivo, porque nós já pegamos o vetor na direção e no sentido corretos. E, levando esses dois resultados, de TAC e TAB, na equação 1, eu vou achar, então, o valor de F, também positivo. Pois bem, então, nesta aula de hoje, nós aprendemos a condição de equilíbrio de um ponto material.
fizemos um exemplo para uma situação no espaço. Espero que vocês tenham entendido, porque podemos introduzir um conceito novo, né? E aplicar tudo aquilo que vimos na aula anterior. Muito obrigado e até a próxima.